Oi, tudo bem? Vamos começar a falar agora essa nossa tabela periódica, né? O que se trata dessa tabela periódica? A tabela periódica começou a ser desenvolvida em 1869 pelo russo Dmitri Ivanovich Mendeleev. Ele escreveu um livro nessa época em que ele começou a falar sobre as propriedades de 63 elementos químicos. Só que ele não colocava tudo em uma única tabela, ele colocava em fichas separadas. Sendo que, a partir daí, ele notou que existiam determinados elementos que apresentavam as mesmas características. Então, foi aí que ele começou a falar sobre o quê? Propriedades periódicas, né? É uma sequência de propriedades. A primeira tabela que foi construída por ele tinha essa característica aqui própria, como fosse um manuscrito, em que vocês podem notar que já tem aqui o hidrogênio, que é igual a 1, temos a presença do lítio, o carbono e assim sucessivamente. E ele colocava anotações. Como foi passando o tempo, ele começou a construir essa tabela, sendo que essa tabela, você já pode notar, já tem características próprias. Como, por exemplo, já tem aqui os períodos em 7 e já tem aqui também os grupos. Só que os grupos eles eram colocados em número romano. Só que, conforme foi passando o tempo, a tabela periódica começou a adquirir características próprias, tá? Então, vamos falar sobre ela. Primeiro, vocês podem notar que ela é dividida aqui em camadas. São, ao total, 7 camadas. Essas camadas, elas estão em linhas horizontais, tá? Por exemplo, camada 3 está o sódio, Na, o magnésio, Mg, o alumínio, Al, Si, silício e assim sucessivamente. Vamos aqui, por exemplo, ao período 2, ou camada 2. Temos o lítio, o berílio, o boro, o carbono e assim sucessivamente. Só que, conforme foi passando o tempo, eles começaram a associar o número de períodos ou camadas com letras, né? Que são ao total 7, que corresponde também como se fosse o que? As 7 notas musicais, né? Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. Né? Então, só que essas camadas, elas tinham letras como K, L, M, N, O e P. Sendo que cada camada significa a quantidade de elétrons que tem em cada órbita em torno do núcleo de um átomo. Então, na ordem ficou: primeira camada K, 2 elétrons. Camada L, 8 elétrons. Camada M, 18 elétrons. N, 32. O, 32. E o P até 8 elétrons, tá? Então, sendo que ele começou também a falar, ou então a deduzir, que esses elementos possuíam algumas propriedades parecidas. Foi aí que ele colocou em grupos, ou também chamado de famílias. Estão em linhas verticais, que é 1A, 2A, 3B, 4B e assim sucessivamente, até chegar a 8A. Ou então, através de números até 18. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Tá? Esses três aqui, ó, elementos, colocou um 8B. Mas na realidade é como se fosse cada uma camada. Repetindo: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Ok? Então, vamos relacionado com essas famílias. Toda família tem um nome, não é? Existe a família Silva, Santos, Souza. Então, sendo que, a partir do momento em que teve essa primeira família, 1A ou 1, ele já deu o nome característico a ela. Com exceção do hidrogênio. O hidrogênio tem características próprias. Então, quer dizer que ele foi colocado como se fosse uma família de um único indivíduo. Tá? Tanto é que você nota que ele está com uma corzinha diferente. Tá ok? Temos a família aqui dos alcalinos, que é do lítio até o frâncio. Temos 2 metais alcalinos terrosos, que é do berílio até o rádio. Temos os metais de transição, são todos esses aqui, olha, de 3B até 2A. Todos esses são elementos de transição. Temos as famílias dos lantanídeos, esse aqui de baixo. Dos actinídeos, esse aqui, olha, da parte de baixo.
Eu vou explicar o porquê foram colocados aqui embaixo, tá? Temos aqui também a família, que é chamada do quê? Da família do boro, do galgogênio e do halogênio. E temos a família também dos gases nobres. Só que ele também vai apresentar características próprias relacionadas com o quê? Com as suas propriedades físicas e químicas. Aí nós podemos separar eles em quê? A família, ou o grupo, né? A família. É o grupo dos metais, todos esses daqui, ó. Todos esses aqui são metais. Esses daqui são não metais. Temos os gases nobres. E temos aqui o hidrogênio. Tudo bem? Então vamos lá, continuando. Só que, por que nós separamos em 7 períodos? Normalmente nós separamos em 7 períodos para que você possa saber exatamente quantos elétrons tem na última camada de um elemento químico. Vamos ver, por exemplo, aqui o berílio, o Be, ele tem número atômico igual a 4. Então vamos separar. Primeira camada, 2, e a segunda camada que for sobrar. Então vai ser 2 mais 2, 4, tá? Então quer dizer que ele tem 2 camadas eletrônicas, camada K e L. Sendo que ele está o quê? A camada de valência dele, a última camada, é igual a 2. Então, se eu sei que ele tem 2 elétrons na sua última camada, então quer dizer que ele está no segundo período. Vamos ver se isso aí confere? Vamos lá. Então, olha só o berílio, tá? Ele tem 4 número atômico dele, sendo que ele tem na última camada 2 elétrons. Então, ele está na família de 2A, tá? Vamos a outro. Nós temos aqui, por exemplo, quem? O alumínio. O alumínio, o número atômico dele é igual a 13. Então, temos distribuição, 2 elétrons, 8 elétrons, tem que ser na ordem, tá? Até o momento em que não der mais. Aí vem 8 mais 2, 10. Para chegar a 13, falta mais 3. Então, quer dizer que ele tem 3 camadas eletrônicas, K, L e M. Então, sendo que, se ele tem 3 camadas, então ele está no terceiro período. Vamos ver lá. Terceiro período, aqui ó, terceiro. Lembra de uma coisa, não podemos fazer essa configuração por enquanto com os elementos de transição, onde está o B. A gente só faz isso com o elemento de A por enquanto, tá, gente? Então, sendo que o B, então, ele está no grupo do 3A. O alumínio, 13, também no 3A. Por que 3A? Todos esses é 3A. Porque todos eles, a última camada vai terminar com 3 elétrons. Tudo bem? Então, vamos lá. Continuando. As famílias, quais são? Como eu falei, metais alcalinos terrosos, família do boro. Por quê? Porque o elemento primeiro dele é o boro. Família do carbono, porque o primeiro elemento é o carbono. Família do nitrogênio, o primeiro elemento é o nitrogênio. Temos a família do galgogênio, que é essa daqui, olha. Essa aqui é galgogênio, tá? Halogênio e gases nobres, ok? Agora vamos à classificação dos elementos, tá? Conforme eu falei para vocês, suas propriedades físicas e químicas. Por exemplo, vamos ao hidrogênio. O hidrogênio ele tem características próprias, sendo que ele está isolado, porque eu só tenho um elemento, um próton e um elétron e um nêutron. Então quer dizer que o número atômico dele é igual a 1. Ué, mas se é igual a 1, ele está isolado, então o que acontece com ele? Não serve para nada? Não hipótese nenhuma, tá? Esse é um elemento que ele consegue com facilidade formar ligações químicas com outros elementos, tá ok? Então ele é muito importante. Agora vamos às características relacionadas aqui com o quê? Com os metais, tá? Vamos lá. Metais, quais características? Então, eu coloquei, esquematizei aqui vários metais diferentes. Nós temos o ouro, temos o cobre, temos a prata, tá? Então, característica principal, possui brilho. A cor normalmente é cinza prateado, excesso o ouro e o cobre. O cobre é vermelho, ouro amarelo. São ótimos condutores de calor e de corrente elétrica.
Então, por isso, normalmente a fiação ela é feita do elemento cobre, tá? A prata, ela consegue conduzir mais energia do que o cobre, mas só que é um metal muito caro, então por isso se utiliza mais o cobre. Ele é dúctil, significa dúctil. Ele consegue ser esticado, transformado em fio. Ele é maleável, ele tem a capacidade de transformar em lâmina para se fazer, por exemplo, uma chapa para fazer um carro, uma porta, uma geladeira e assim sucessivamente. Agora vamos aos não metais. Os não metais têm características diferentes dos metais, tá? Por exemplo, apresenta baixa temperatura de fusão e ebulição. Eles são maus condutores de calor e de eletricidade. São opacos, quando sólido, eles se quebram com facilidade. Temos aí, por exemplo, o enxofre, temos aí o cálcio e assim sucessivamente, tá? Agora vamos ao elemento chamado de gases nobres, né? Por que chamar de gases nobres? É porque os gases nobres são aqueles elementos que eles não precisam se unir a outro elemento qualquer para que ele consiga estabilidade, ou seja, né, ele consiga 8 elétrons na sua última camada, que é chamado também de regra do octeto. Ele sozinho, conforme você faz a distribuição eletrônica dele, ele já fica com 8 elétrons na sua camada de valência, ou seja, camada de valência, a última camada, com exceção do hélio. O hélio, ele só tem 2 elétrons. Ah, mas então ele não é completo, sua última camada? É sim. A camada K não permite só 2 elétrons? Então é como se fosse a primeira e a última. Está completa. Então quer dizer que ele também é um elemento nobre. Ele não precisa se unir a outro elemento para que ele consiga estabilidade. Tá? Ele é utilizado muito nas indústrias, na fabricação de diversos objetos diferentes. Como, por exemplo, nós temos os gases nobres, temos o argônio, neônio, radônio, hélio, criptônio e xenônio. Tá? Qual é o exemplo que eu posso dar aqui? O gás hélio. O gás hélio é muito utilizado para se encher balões. Ele é o gás mais leve do que o oxigênio. É só vocês lembrarem, por exemplo, em festas infantis, vocês notam que aqueles balões que ficam no alto, eles em seu interior existe o gás hélio, não existe o oxigênio. O oxigênio, se você encher o balão, ele vai descer. Por quê? Porque ele é mais pesado do que relacionado com o gás hélio. Temos o neônio. O neônio é utilizado em lâmpadas de neon, aquelas lâmpadas coloridas, né, que é encontrado na lanchonete, boate, padaria e assim sucessivamente. Temos também o argônio. O argônio, ele é, no caso, que são filamentos encontrados dentro dessas lâmpadas de vidro, que é cheio de gás aqui dentro. Esse gás, ele é inerte. Ele que vai fazer que tenha a presença do que é de luz mais intensa. Tanto é que quando se quebra essa lâmpada, ela se estoura com facilidade. É o gás que está sendo liberado. Tá? O criptônio, ele já é o gás utilizado em lâmpadas fluorescentes. Tanto é que existe lâmpadas fluorescentes, são lâmpadas chamadas de frias, né? Que são as lâmpadas que normalmente já tem uma coloração, fica mais como se fosse a branca e não a amarela. Temos também o xenônio, que é um gás presente no flash das máquinas fotográficas, ou então nos celulares também. E temos o radônio. O radônio é um gás que ele é utilizado para tratamento de câncer na radioterapia. Tá? Então, resumindo, então vamos lá relacionado com todos os elementos. Novamente a tabela periódica. Primeiro, nós temos o gás hélio, que tem propriedade diferente dos metais, dos não metais e dos gases nobres. Temos aqui a família que eu falei dos lantanídeos, né? Por que ele foi colocado aqui embaixo? É porque ele possui, todos eles possuem propriedades similares ao elemento que está localizado aqui, olha, no grupo 3B. Tanto é que está 57 a 71. 57, olha só, primeiro grupo. 71, aqui, ó, é o último elemento do grupo. Agora vamos aqui embaixo. Nós temos aqui a actinídeos, a série, que vai de 84 a 103. Olha só, 89 a 103. Então, para não colocar aqui, senão a tabela ia ficar toda torta, então eles fizeram o seguinte,
e colocaram só a numeração atômica dos elementos aqui nessa posição e colocou eles aqui embaixo, tá? Muito bem. Agora vamos relacionado com o que? Período. Não se esqueça, o período é sempre linhas horizontais. Grupos ou famílias, linhas verticais. Tá ok? Agora, qual a característica principal dos grupos ou famílias? A camada de valência deles é sempre a mesma. Por exemplo, o berílio, a camada de valência é sempre 2, por isso que ele está no grupo 2A. Magnésio 2 também. O estrôncio também vai ser 2. Tá ok? Esses elementos aqui, que é representado pela letra B, são elementos de transição. Só que nós temos também aqui o que? Nós temos os gases, nós temos os não metais, tá? São todos esses aqui. Ele tem características diferentes dos metais, que é a sua maioria. E temos os gases nobres, que nós falamos por último, né? São aqueles que já possuem 8 elétrons na sua última camada, com exceção do gás hélio. Tá ok? Então, se eu perguntasse, por exemplo, para vocês, qual é o elemento que está localizado no grupo 2A e no período 2? Aí você vê aqui, ó, isso aqui é período, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. O grupo 2, então é só você seguir direto aqui, ó. 2, 2, então nós temos aqui o berílio. Qual é o grupo do elemento que ele tem 3 elétrons na sua última camada? Aí você vem para cá, olha. Se é 3, camada de valência, então ele está aqui, ó, nessa posição. Pode ser o boro, como o alumínio, o galho e assim sucessivamente. Viu como é fácil trabalhar com a tabela periódica? Não é tão difícil não, tá? Não precisa decorar, associar o símbolo com o nome do elemento, não. Alguns, naturalmente, você já começam a associar, tá? O oxigênio, o hidrogênio, o carbono. Então, são elementos mais comuns. Os outros, aos poucos, vocês vão começar, no caso, a assimilar uma coisa com a outra. Espero que vocês tenham entendido a matéria. Se vocês quiserem assimilar mais um pouco, vocês retornam novamente e tentam observar melhor essa tabela periódica, tá ok? Obrigada, tá? Então, tenham um ótimo dia.